de analfabetismo. Felizmente, nas últimas gerações dos nossos pais, já não é tanto assim. E, portanto, os nossos pais já sabem ler. Na maior parte dos casos. E, enfim, no caso dos mais jovens que aqui estão, até os seus avós já sabem ler. E muitos já têm formação académica, média ou superior. Portanto, as coisas evoluem. Nós temos é que ter a noção de uma especificidade própria da questão da oralidade e da questão da cultura que é escrita. Aquilo que é escrito é morto. Porque eu escrevi hoje, e se não alterar, daqui a 100 anos, quem for ler o que eu escrevi hoje, lê a mesma coisa. Se a transmissão é oral, eu canto ou assobio agora uma moda, qualquer dos senhores ouve essa moda, acha piada, daqui a 5 minutos, quando estiver a beber o café, trauteia essa música, mas já não é igual. Porque já impôs qualquer coisa de si. Sentiu de uma maneira, e cada pessoa sente à sua maneira, transmite-o da maneira como sentiu. E, portanto, as coisas mudam. A única diferença entre esta transmissão oral e a transmissão escrita é que a transmissão oral é flexível, é mutável, de acordo com as pessoas que a ouvem, e a transmissão escrita é aquela. Está ali, está fechado, pronto, acabou. Pese embora que, se quiséssemos aqui estar a dar cabo da nossa cabeça, ainda tínhamos que admitir que aquilo que está escrito é passível de diversas interpretações. Cada pessoa interpreta à sua maneira. Mas aí é o campo já da especulação, e que se entrarmos por aí, nunca mais nem saímos, e não é o que queremos, porque o tempo passa e não nos perdoa. Ora, o termo património cultural mudou, de facto, o seu conceito, o seu conteúdo nos últimos anos. Até ao princípio do milénio, até 2000, entendia-se que património praticamente era só aquilo que era físico. A igreja, o castelo, o monumento, a obra de arte, muito. Isso é que era património. Património é uma expressão que radica naquilo que era propriedade do pai, património. Embora, naturalmente, isso também evoluiu, e, portanto, hoje as coisas não são exatamente assim. Mas começou a perceber como a cultura popular, as tradições orais, as artes cênicas, as práticas sociais, os rituais, os eventos festivos, tudo isto também fazia parte da herança cultural. Os ingleses têm a expressão para património que é heritage, herança. E de facto assim é. O nosso saber tradicional é aquilo que nós herdamos dos nossos antepassados. Eventualmente não será passível de registro em qualquer conservatória, muito menos predial, onde nós gostamos, quando herdamos alguma coisa, registar um prédio em nosso nome, e se fosse no centro de Nova Iorque, então, até dávamos saltos de contente, mas ninguém vai a uma conservatória registrar uma lenga-lenga, nem uma adivinha, nem uma quadra popular. Mas não deixa de ser uma herança. Há algo que nos é legado como um bem que foi usado pelos nossos antepassados, que nos transmite a nós para nós usarmos. Portanto, esta concepção e abrangência de património do imaterial, do material para o imaterial, faz todo o sentido. E, portanto, isto fez com que o património cultural e imaterial hoje tenha uma grande expressão. Há até, de facto, uma grande fobia por patrimonializar tudo. Parece que nada existe sem a chancela da Unesco de património cultural e material, ou não se conseguindo chegar lá, pelo menos património português. Mas se é verdade que se podemos considerar essa como uma moda que vale o que vale e que talvez não tenha muita importância, há uma componente da classificação que essa sim é de veras particular, que é a obrigação de salvaguarda. Quando se reconhece um bem como património, temos a obrigação de o salvaguardar.
E então aqui sim, a salvaguarda é o aspecto mais relevante do conceito e da criação pela Unesco deste tipo de património. Não nos detenhamos mais tempo sobre isto, porque o tempo escapa. Há pouco falávamos daquilo que nós consideramos que torna um bem folclórico. Estes são os aspectos que, cumulativamente, e cumulativamente quer dizer que têm que ser todos em cima uns dos outros. Não é nenhum isolado. Nenhum isolado não representa, não constitui folclore. Todos em conjunto, sim, tornam um facto folclórico. E então é a tradicionalidade, que é a necessidade de se transmitir de uma geração para a outra. Nós hoje temos muitas coisas populares, até as cantigas do Kim Barreiros, mas não são tradicionais, porque, em regra, têm uma duração efêmera. Embora muitas delas agora até tenham uma duração mais prolongada, porque foi moda levá-las para as queimas das fitas, então a malta toda diverte e canta e não sei o que, não sei quanto, vai passando aquilo. Mas há aqui uma questão que é o seguinte, é que aquilo que era popular e era transmitido por via oral tinha as mutações, tinha a tal expressão da nossa sensibilidade e do nosso caráter sobre aquilo. As coisas hoje são transmitidas e são perpetuadas de uma forma mecânica, é a gravação. E, portanto, aquilo que é transmitido é uma coisa que não é passível da interpretação que o povo anonimamente dá àquelas peças. E, portanto, deixa de ser tradicional, apesar de ser popular. A oralidade é a tal questão que a coisa é transmitida pela conversa, porque se for escrita não tem intervenção direta das pessoas. O tal anonimato, que é o facto de nada nasceu de geração espontânea, mas nós não conseguimos identificar um indivíduo que tenha sido o autor daquele tema. Mas mesmo que o consigamos conhecer, saber quem foi, por estudo, por pesquisa, detectarmos o original, tal qual disse há bocado, o original não é cultura. Cultura é aquilo que passou pelo crivo do povo, aquilo que recebeu a sensibilidade do povo, isso é que se torna folclore. Portanto, aqui a questão do anonimato é também relevante. A questão da funcionalidade. O povo, quando criava uma dança, uma música, uma cantiga, era objetivamente para a utilizar, tinha uma função própria, uma dança recreativa, uma dança de trabalho, para dar alento aos trabalhadores dos trabalhos pesados e tudo isso, danças recreativas, danças religiosas, danças, inclusivamente também guerreiras, quando era a preparação das pessoas para ganharem virilidade, força e resistência para as guerras, e faziam através de danças. Portanto, também tem aqui o aspecto da funcionalidade. A questão da universalidade ou da aceitação coletiva, o que não quer dizer que é um membro não faz folclore, uma comunidade sim. Portanto, uma pessoa só ou uma família não conta, o que conta é o conjunto. Numa aldeia muito recôndita pode haver uma família rica. Alguém dessa família até pode ter levado o piano de Lisboa e toca piano, toca umas áreas, Beethoven, Mozart, seja do que for. As pessoas ouvem, se calhar, e algumas gostam, e outros dizem que é chatice, que é de música tão chata, que isto não dá para dançar, não dá para nada. Essa pessoa que está numa aldeia não representa a aldeia, é uma pessoa. E, portanto, não se pode dizer que aquilo que ela toca é folclore. E, portanto, tem que haver aqui a questão da aceitação coletiva e da universalidade. A popularidade quer dizer que as coisas são vividas pelo povo de uma forma espontânea e, portanto, as pessoas aceitam aquilo com naturalidade. E a espontaneidade é que as coisas acontecem quando acontecem. Os bailaricos de antigamente não aconteciam porque se anunciava que vai haver um baile às tantas horas em frente à igreja. Acontecia quando as pessoas se juntavam, quando lhes apetecia, quando aparecia um tocador e estavam ali até se cansar. Era um acontecimento espontâneo. As pessoas, quando iam à Romaria, no cumprimento das suas promessas e das suas decisões, iam cumprir a sua promessa e depois divertiam-se. Depois podiam dançar, ou podiam cantar, ou podiam comer, ou podiam saltar, ou podiam fazer jogos tradicionais, o que calhasse. Portanto, não havia a obrigatoriedade de ter que fazer aquilo
àquela hora, daquela maneira. Não, coisas aconteciam espontaneamente. Portanto, todos estes atributos é que constituem um facto folclórico. Quando nós recolhemos uma coisa, devemos crivá-la para perceber se corresponde a estes aspectos. Se corresponder, sim, estamos na presença de um facto folclórico. Se não corresponder, pode ser muito bonito, gostamos muito, mas não é folclórico. Temos que ter esta noção. Folclorismo e folclorização. Por folclorismo entendemos o conjunto de ideias, atitudes e valores. Epa, 11h41. Estou tramado. Agora tenho que acelerar um bocado. Bom, desculpe lá, mas é que de facto o tempo voa. Então, agora é telegraficamente, por folclorismo entendemos um conjunto de ideias, atitudes e valores que enaltecem a cultura popular e as suas manifestações. Por folclorização entendemos o processo de construção e institucionalização de práticas performativas da cultura popular. Portanto, citando aqui o Sr. Paulo Raposo, os processos de folclorização levam consigo associados processos de objetificação da cultura. A objetificação da cultura é um conceito antropológico relevante para esta matéria, mas que também não iremos abordar. Criam novas modalidades de celebração do património cultural, elaboram novos catálogos emblemáticos identitários e põem em circulação mercantil algumas expressões culturais. Seria muito interessante desconstruir também esta noção, mas não temos possibilidade. O folclore tem sido utilizado tanto com fins políticos de dominação, como foi o Estado Novo. O Estado Novo serviu-se muito da cultura popular, do folclore, para uma determinada finalidade política, que era a de considerar que Portugal era um país uno, diviso, que tinha muitos aspectos em comuns, que necessariamente importava pôr em evidência. E depois apareceu o António Ferro, com a política do espírito, criou uma série de estereótipos regionais como forma de congregar as pessoas em torno desses valores, como o Vira do Minho, o Corridinho do Algarve, o Fandango do Ribatejo. Como se, porventura, estas danças fossem exclusivas destas regiões. E, no entanto, há viras em todo o país, há fandangos em quase todas as regiões do país, e há mais que uma variante. Aquilo que se dizia que era o fandango do Ribatejo, há muitos fandangos no Ribatejo, há dezenas de fandangos no Ribatejo, muitos dos quais foram ofuscados pela força estereotipada daquela versão oficial, mas, de facto, tem-se estudado bastante e tem-se recolhido muitas variantes do fandango. Como o corridinho não é também uma dança exclusiva do Algarve. Note-se que o corridinho, como o verdegaio, ou as modas das carreirinhas, são também sucedâneas da polca. Então, se a polca chegou a todo o país, chegou ao Ribatejo, deu verdegaios, chegava ao Algarve por carga d'água, é que não podia dar verdegaios e só podia dar corridinhos. E porquê é que no Ribatejo só podia dar verdegaios e não dava corridinhos? Não. Houve esta tal estereotipização que fixou determinadas atitudes, e este é um aspecto negativo da política do espírito do António Ferro, mas o Estado português serviu-se do folclore para isto. Da mesma forma que, em Espanha, a cultura popular está a servir também para fins emancipatórios. Os bascos, a quererem só falar basco, a preservarem as suas tradições bascas, não se assumindo como espanhóis, nem com a bandeira. Quando aparecem nos festivais internacionais, há sempre guerra, porque querem hastear a bandeira basca em vez da bandeira espanhola, embora estejam, objetivamente, a representar a Espanha. O caso da Catalunha, também a forma arraigada como vivem a sua cultura, com a tentativa, com o objetivo de se tornarem independentes de Espanha. E, portanto, aqui a cultura popular está, efetivamente, a ser usada com esses fins, como foi
Na Europa do Leste, note-se que da Jugoslávia saíram uma série de países. E cada um dos novos países que emergiram da Jugoslávia começaram a cavar nas suas origens para encontrar as suas diferenças. E dizer que a Sérvia é diferente de Montenegro, é diferente da Croácia, é diferente disso, é diferente daquilo. E, no entanto, eles viviam no mesmo país. O resto de Espanha tem os seus reinados, não é? Os seus reinos. Catalunha, Galiza, Castilha-La Mancha, Andaluzia e tudo isso. E cada um era de facto independente. Mas foi o governo central, digamos assim, a monarquia, que os tornou todos no nosso país, todos no mesmo país. Felizmente, no nosso caso português, nunca houve esta separação, apesar de haver diferenças, que são perfeitamente respeitáveis, mas nunca houve aquela distinção de grande diferença entre a nossa maneira de olhar o mundo, a nossa crença religiosa. Hoje há, de facto, muitas tendências religiosas, mas antigamente era praticamente tudo católico. E muita gente benzia-se, rezava às Trindade e fazia isto sem ter noção nenhuma do que era a religião. Mas aquilo tinha aprendido com os avós, tinha aprendido com os pais e mantinha. Pronto. E assim foi durante muito tempo. Ora, desculpem lá, nós agora aqui temos que andar para frente. Ora, só para terem noção de facto como as coisas aconteceram em Portugal, que desde a primeira fase do Almeida Garrett, do Adolfo Coelho, Teófilo de Braga e adiante, apareceram depois outras fases, como a dos romances, que é a primeira, a Belle Époque, que vai de 1871, desde as conferências do Casino, de 1870 até 1920, onde aparecem ainda alguns dos antigos, como o Adolfo Coelho e o Teófilo de Braga, mas já aparece o Oliveira Martins, já aparece o Rocha Peixoto, reaparece o Leite Vasconcelos, que depois do seu primeiro momento de etnografia se dedicou por uma fase à arqueologia e depois regressou à etnografia, de resto com um trabalho notável, mesmo em termos museológicos. Temos depois o período pós-guerra, em que se olha muito para, no caso português, para a África. Portugal que estava a ser muito atacado a nível internacional por ser um país que persistia como entidade colonizadora e, portanto, aquilo que o Governo do Estado Novo quis dizer é que Portugal não era um país colonizador. Era um país que tinha várias regiões em várias partes do mundo. E então o Jorge Dias foi um dos que foi para a África fazer um trabalho de estudo sobre a cultura africana e fizeram exposições importantes em Lisboa e no Porto, exatamente para isso, até de alguma forma, porque era fácil recolher património desses países que as coisas estavam preservadas, vieram com uma percentagem de representação muito significativa para os nossos museus de cultura popular. Então hoje o Museu da Etnologia tem no Parque Espólio significativa, representativa destas culturas africanas, porque Portugal queria mostrar que, de facto, estava de bem com as colónias, com as províncias, como passou a designar, e que não havia nenhuma questão de racismo, não havia nada, e, portanto, deu-se aqui um grande enfoque neste tipo de trabalho. Aparecem depois outra fase, pós-25 de Abril, em que começa a notar-se a incidência da economia, começam a aparecer os primeiros antropólogos que têm uma formação académica específica e uma visão diferente sobre o mundo e que, naturalmente, vão disputar muitas das suas pesquisas com os etnógrafos informais que fizeram um trabalho relevante em termos de levantamento daquilo que existia nas nossas diversas regiões. Apareceram depois, mais recentemente, já depois do 25 de Abril, autores como Brian O'Neill, João Pino Cabral, Pais de Brito, Raul Iturra, Jorge Crespo, João Leal, entre muitos outros, e, portanto, são figuras relevantes da nossa antropologia. Vamos agora só fazer aqui uma referenciazinha ao Estado Novo, porque não se pode falar da folclorização em Portugal sem dedicarmos algum tempo à questão da intervenção do Estado Novo. Porque, para o bem e para o mal, como eu há pouco dizia, foi muito impactante
na forma como nós vemos o nosso folclore. Os ranchos que apareceram durante o Estado Novo, na sua maior parte, não tinham uma preocupação cultural subjacente à sua criação. Eram constituídos quase espontaneamente para a inauguração de um fontanário, do mercado, de uma escola, do arruamento. Eram o regedor, figura importante nas aldeias e vilas, que congregava a juventude da sua aldeia ou da sua vila, organizava umas marchas ou umas danças, e então, porque as pessoas viviam miseravelmente, as suas roupas eram o mais paupérrimo que se podia admitir, criava-se uma farda para parecer bonitinho aos olhos do Presidente da Câmara ou do Ministro ou uma coisa qualquer. E porque se entendia ao tempo que as músicas e danças folclóricas eram tão pobrezinhas, aquilo era tão singelo, então contratava-se um músico ou um regente da banda ou uma coisa qualquer, para criar algo que tivesse impacto, que fosse agradável, que as pessoas gostassem de ver. E então foi a fase da invenção. Os reinos folclóricos apareciam e desapareciam, conforme o ritmo das inaugurações, porque o trabalho do campo não permitia manter-se ligado ao rancho, fazer ensaios periódicos e mais nada, não havia nada disso. Organizavam-se, aprendiam, e meia dúzia de ranchos dessa altura tiveram pessoas que os entusiasmaram e que se mantiveram, alguns ainda existem hoje. Mas, claro, tiveram depois a preocupação de se reestruturarem tecnicamente, fazer pesquisas, estudos e tudo isso. Portanto, nesta fase, estes grupos folclóricos, na maioria dos casos, não têm interesse, porque as coisas eram inventadas. Como eu costumo dizer, estava-se tão perto da fonte que ia morrer à sede. Porque se desperdiçaram as pessoas que ainda estavam vivas, sadias e tudo isso, e que podiam ensinar tudo aquilo que eles faziam. E até quem criava estes grupos de folclore estava em perfeitas condições de poder, porque tinha visto, poder reconstituir e preservar esse património. Mas, infelizmente, não aconteceu assim. E então esses grupos desapareceram. Mas, porque era preciso, de facto, ter aqui uma representação popular, o próprio Estado Novo cometeu coisas como os cortejos das ofrendas, os cortejos dos trabalhos, e teve até a ideia bizarra de fazer, em 1938 ou 39, o concurso da aldeia mais portuguesa de Portugal. Ora, fizeram-se aberrações autênticas, porque aldeias portuguesas são todas elas que estão em Portugal, à maneira das pessoas que lá vivem. Umas melhores, outras piores, umas mais bonitas, outras menos bonitas, mas eram aquilo que eram. E então, esse concurso teve o objetivo de estimular o olhar para as coisas do passado, de valorizar aquilo que era a essência do povo e que estava a perder. E, portanto, à margem de algumas invenções que foram feitas e da aberração do próprio concurso, houve aspectos que foram preservados e que ainda hoje existem, talvez porque houve essa medida. Portanto, uma coisa que, em princípio, era negativa, mas que acabou por ter alguns aspectos positivos. Nós ouvimos muitas vezes dizer que Portugal é dos países europeus onde a memória do passado está mais preservada, onde o nosso folclore está mais bem representado, exatamente porque aquilo que estagnou, fixou, criou nas pessoas o espírito, isto é ribatejano, isto é melhor, isto é doriense, isto é não sei o quê, isto é não sei quanto. E as pessoas estimularam aquele sentimento, não deixaram apagar aquilo, pese embora que nem sempre com a melhor abordagem. Portanto, aqui há também um aspecto mais ou menos interessante que devemos ter em conta. Fragmentos de memórias locais são pretexto para a criação de tradições centenárias. Portanto, aquilo que se vivia na altura era quase como se fosse representativo do século anterior. A confusão entre o falso e o autêntico era total. O Alves Redol, que há pouco referi, na sua introdução ao Cancioneiro do Ribatejo, critica de uma forma voraz esse concurso da aldeia mais portuguesa de Portugal, exatamente porque a aldeia no Ribatejo que entrou nesse concurso era a Azinhaga do Ribatejo, a aldeia onde nasceu o Prémio Nobel José Saramago, que agora faria 99 anos há dias,
e onde também nasceu o meu avô materno, e por isso a aldeia é mais importante para mim. Por isso, não é pelo José Saramago, com todo o respeito pelo José Saramago, mas o Alves Redol, que era um homem que tinha uma perspicácia grande sobre estas coisas, denuncia a forma como foram reconstituídos diversos aspectos para simbolizar que aquilo era povo, que aquilo era antigo, que aquilo era interessante. E, portanto, mesmo numa reconstituição que se pretendia tão fidedigna quanto possível, houve aspectos que contribuíram para a descaracterização destas aldeias. Portanto, temos que ter a noção daquilo que foi melhor e daquilo que foi pior. Sociedade de Propaganda Nacional, ou Secretariado de Propaganda Nacional, o SENI, foram organismos criados pelo Estado Novo, que se preocupavam com o turismo, que se preocupavam com a imagem de Portugal no mundo, quando Portugal era atacado. Portanto, pretendia-se dizer que Portugal era um país moderno, que não era um país passado, apesar das pessoas não irem à escola, nem terem segurança social, nem terem assistência médica, mas que era um país moderno, que era um país muito grande, porque não era só este retângulo à beira-mar plantado, mas a representação de todo o território português espalhado pelo mundo era quase tão vasto como toda a Europa, era um país grande. Foram mitos que se foram criando e transmitindo exatamente para valorizar este aspecto da nossa cultura e do nosso povo. Criou-se, por assim dizer, aquilo que se veio a considerar uma etnografia do regime, ou etnografia do Estado Novo. Por exemplo, só para vos dar a ideia, foi na altura em que os fadistas tiveram que começar a ter uma carteira profissional para cantar, em que o fado só se podia cantar nas casetas, nas casas típicas, nas casas de fado. Isto porquê? Porque foi criada a lei da censura e o repertório que era cantado pelos fadistas tinha que ser censurado, porque eles esticavam um bocadinho o bico ao prego e diziam coisas que o Sr. Professor António não gostava de ouvir. E, portanto, descaracterizou-se aquilo que era o fado popular, espontâneo, que hoje é considerado o fado vadio, exatamente por isso, para se domesticar o fado. Da mesma forma como um tema que o grupo do qual faço parte apresentava, que era o Fadinho do Pobre, foi censurado e não podia ser cantado, porque quando o grupo aparecia estava lá a peso. Porquê? Porque algumas das quadras eram assim: ó minha mãe dos trabalhos, para quem trabalho eu? Trabalho, mato o meu corpo, não tenho nada de meu. Quem é pobre sempre é pobre, quem é pobre nada tem. Quem é rico sempre é nobre e às vezes não é ninguém. O nosso patrão já chora pelo sol que vai baixinho. Não chores, patrão, não chores, que ele desce devagarinho. Portanto, eram quadros que eram consideradas crítica social ao tempo. E então, não, senhor, nem pensar nisso. É claro, tinha que se dar a indicação das cantigas, quase como fazemos hoje para a Sociedade Portuguesa de Autores, é outro Estado Novo no folclore, mas aquela nunca aparecia lá, quando aparecia era com outro nome, e depois era apresentada à mesma. Porque o Sr. Justino Graça, de facto, sabia dar a volta ao texto e não se deixava enganar assim ao mesmo tempo. Nesta altura, devemos ter em conta que, por exemplo, o nosso povo tinha apenas uma visão local, ou quando muito regional. Não havia muita visão nacional que todos hoje temos. Nós hoje todos conhecemos coisas do mundo. Então, temos uma perspectiva, temos um horizonte internacional. Porquê? Porque temos informação que nos chega todos os dias do que está a acontecer ao minuto, ao dia, em qualquer canto do mundo. Antigamente as pessoas não sabiam nada. Portanto, o seu mundo, o seu país era a sua aldeia. Quando muito era também a sede do concelho, onde ia pagar a décima, ou onde os rapazes iam às sortes para a tropa. Era uma mundivisão muito restrita. Às vezes iam, quando havia as feiras regionais que tinham alguma importância, algumas delas centenárias, como as de Ponte Lima, como a feira de São Martinho de Golgã e outras que há no país, tinham este circuito, mas sempre muito restrito. Há até uma passagem que tem a ver com os pescadores da Póvoa do Brasil. Uma vez ia o rei Dom Carlos, enfim, no seu iate da época,
cruzou-se com os pescadores e perguntou-lhes se eram portugueses. E ele respondeu: não, senhor, somos da Póvoa de Varzim. Portanto, Portugal, no seu conjunto, dizia pouco às nossas comunidades. A comunidade local era aquilo que tinha interesse e que eles viviam e representavam tudo isso. Portanto, outra forma de folclorização tem que ver com o António Ferro, mais uma vez, no Estado Novo, com a criação de um grupo de bailado supostamente popular, que era o Verde Gaio. Mas que não era nem mais nem menos do que a estilização de algumas coisas populares, em que a indumentária era toda recriada por estilistas, em que as danças eram também trabalhadas por coreógrafos e, inclusivamente, as próprias músicas não eram as músicas folclóricas populares, mas eram músicas trabalhadas por compositores e por maestros. Esta companhia de bailado representou o nosso país, como se fosse um reino folclórico, em grandes partes do mundo, e a vender a imagem do folclore português com diversas regiões ao mundo. Portanto, era o tal objetivo que o Estado Novo e o António Ferro tinham. Aqui temos, por exemplo, um traje estilizado, que não tem nada a ver com nenhum traje folclórico como hoje os vemos. Aqui vamos passar também. Outro aspecto importante na folclorização, que é um processo, como disse início, foram as Casas do Povo, a FNAT, que hoje é a Fundação Inatel, Fundação Nacional de Alegria do Trabalho, porque, de facto, aquilo que se pretendia não era preservar a cultura tradicional, era dar alegria às pessoas para não reclamarem tanto, para não pensarem em coisas difíceis da vida e, portanto, para a dançar um corridinho, e quando estás a dançar o corridinho não te lembras de outras coisas. E era um pouco o objetivo disso. Pese embora que a FNAT tivesse, na sua estrutura organizativa, um gabinete de etnografia e folclore, que ainda hoje é pena que esteja fechado. Há algumas pessoas que por lá passaram fizeram trabalhos muito importantes. O último que esteve à frente do gabinete de etnografia e folclore foi o saudoso professor Tomás Ribas, que de facto fez trabalho, fez pesquisa, fez formação, tudo isso, e portanto é uma pessoa de boa memória, mas naquele tempo as Casas do Povo e a FNAT tiveram uma ligação importante. Ainda hoje, uma grande parte dos grupos folclóricos portugueses são reis folclóricos da Casa do Povo. Pese embora que a Casa do Povo já não existe, da orgânica formal, oficial, mas ainda os grupos mantêm a designação de reis folclóricos da Casa do Povo. Portanto, aqui, em alguns casos, houve trabalho feito, pesquisa, noutros não houve, aqui deram um pouco arbitrário. Aqui, sim, eram os tais cortejos etnográficos que se faziam um bocado por todo o país e que, de alguma maneira, também estimulavam estas representações folclóricas das diferentes regiões. Aqui é o tal concurso da Aldeia Portuguesa Mais Portugal. A aldeia de Monsanto ganhou o prémio, que foi o Galo de Prata. Isto depois deu muita azia, como agora se diz no futebol, deu muita azia às aldeias que não ganharam e que diplomaticamente ficaram todas em segundo lugar. Portanto, Monsanto ficou em primeiro, os outros ficaram todas em segundo lugar, mas mesmo assim deu muita azia e o António Ferro decidiu acabar com isto. A ilustração portuguesa, de alguma forma, também é importante. O António Ferro chegou a ser também diretor desta revista e era importante porque tem o retrato de algumas coisas que aconteciam no país e que ainda hoje é uma fonte mental de interesse para quem quiser estudar as suas aldeias, bem assim como também o mensário das Casas do Povo, que já não existem há muitos anos, hoje são objeto de transação apenas em alfarrabistas, mas apareceram algumas boas que tinham até